Então, logo após o Japão ter perdido a Copa, nossos queridos líderes econômicos decidiram discutir tanto o do Brasil quanto o do Japão. E pelo que você pode ver na matéria, parece uma simples tentativa do Japão de inserir-se aí no Mercosul, querendo aí algumas facilidades econômicas. Então, vamos entender um pouco essa matéria aqui, porque o Japão, essas matérias que vêm do Japão, elas são sempre meio que não muito detalhadas, porque eles querem evitar que seja tecida uma narrativa. Só que, meu amigo, quem está morando no Japão já sabe qual que é a narrativa e o que está acontecendo aqui. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que o Japão tá fazendo as escondidas aí com o Brasil, né? Tá dando aquela mamada gostosa, enquanto eles perdem a Copa. E o porquê que isso está acontecendo. Então, vamos trazer os detalhes e observar essa matéria aqui. A matéria diz o seguinte no título: o Mercosul, o mercado sul-americano em expansão, com uma população de 300 milhões de habitantes, decidiu oficialmente iniciar negociações para concluir um acordo de parceria econômica com o Japão. Bom, para quem não sabe, esse Mercosul, acho difícil alguém não saber o que é o acordo ali entre os países da América do Sul, para eles terem facilidades entre si na hora de fazerem comércio entre eles. Então você tem taxas reduzidas e facilidades econômicas. E o Japão, ele pensou, curti, vou me inserir aqui. É essa a impressão que dá olhando essa matéria, né? Que bacana que vocês têm esse acordo. Deixe-me eu entrar também, embora eu esteja no outro lado do mundo. Só que quem mora aqui e já viu umas matérias anteriores de interações entre Japão e Brasil, percebe que o Japão ele está num desespero absurdo por petróleo. A guerra ali do Oriente Médio ferrou o Japão de uma forma assustadora, vocês não fazem ideia. O governo japonês teve que subsidiar muita coisa aqui para não cair a popularidade do governo, porque a popularidade desse governo está bem alta. E o governo ele precisa dessa popularidade para seguir fazendo o que bem entende, para dar o pão e circo garantido para o pessoal e manter minimamente os preços da forma que está. Porque se tem alguma alteração em preço e que seja perceptível, o povo japonês vai derrubar esse governo com a popularidade da nossa querida governante Takaichi. E isso é algo que não pode acontecer. Então o que ela está fazendo? Ou o que ela tentou fazer? Com o desespero de querer correr atrás de petróleo, a Takaichi, ao invés dela ter ido até o Brasil para negociar petróleo e fazer esse papel que ela está fazendo agora, ela mandou um representante lá, cara. E a negociação para obter o petróleo no Brasil foi o seguinte: eu quero comprar o petróleo de vocês por preço de banana, eu quero que vocês me deem agora. O Brasil, né, do jeito que eles estão assim, no desespero por grana e arrecadação de imposto, obviamente não deixou barato. E aí eu gostei, assim, para quem tá sofrendo aqui no Japão com essas subidas absurdas de renovação de visto para pessoas de terceiro mundo, eu adorei que o Brasil deu esse sacode, esse apavoro no Japão, porque assim, chumbo trocado não dói. Você sobe aqui o preço do visto igual um cu, vai ter subida no preço do petróleo também. E aí, como essa primeira negociação deu errado, né? Eles voltaram com o representante que ela mandou ali no Brasil, voltou com o rabo entre as pernas. Daí ela foi ela mesma tentar negociar com o Mercosul para ver se ela consegue abocanhar um pouco do petróleo, porque até agora ela não teve nenhuma outra fonte para poder restabelecer aqui o estoque de petróleo que eles têm.
E então, aí... eu acho que o Brasil ele agiu de uma forma muito positiva, fez justiça aí para os brasileiros que moram aqui no Brasil. E agora eles vão tentar fazer um acordo um pouco mais estratégico, do tipo, não, você não vai comprar o nosso petróleo com preço de banana. Vamos primeiro reduzir os preços aqui, vocês reduzem os preços aí. E aí sim, vamos ver se a proposta vai ser boa. Vamos ver quem vai reduzir mais. Se os dois saírem ganhando, aí a gente pensa em tentar negociar. Então, essa matéria aqui não diz se vai ter algum tipo de troca de petróleo oficial. É mais uma forma de você descrever e falar do interesse do Japão em querer montar uma parceria econômica com o Mercosul. Então, não tem nada muito concreto ainda, infelizmente, aí para os dois países. Mas para o Japão, muito mais, porque eles estão extremamente desesperados com isso, porque o estoque que eles têm aqui de alguns meses está provavelmente se esgotando. E como eles estão subsidiando, aqui o povo ele vive numa economia totalmente artificial, onde o governo ele dá muito subsídio para a empresa que está meio capenga ou vai afetar o consumo do japonês, eles acabam inserindo pesado subsídio. Então o japonês ele não sentiu tanto esse impacto no questão de petróleo, movimentação, locomoção, gasolina, essas coisas, porque o governo entrou com subsídio. Mas isso aí não é para sempre. O governo está pulando para socorro atrás de outras fontes que possam dar esse fornecimento extra. Mas eu não sei muito bem se isso vai para frente, porque o Brasil ele está mais para a China do que para os Estados Unidos. Isso quer dizer que se a China não curtir essa parceria, pode ser que não vá rolar a inserção do Japão no Mercosul. Porque o Japão e a China estão meio tretados nesse momento. Porque a China recebeu aí uma cutucada da Takaichi, falando que como é que é? A ilha lá, Taiwan, não pertence à China. A China pediu para o Japão se retratar, o Japão não se retratou, então os dois ficaram putos. A China começou a apertar ali o comércio do Japão, pediu para os turistas chineses sair do Japão para reduzir a arrecadação deles, pediu, acho que, corte de algumas vendas que eles faziam aqui, ou compras, eu não lembro. Eu sei que eles afetaram bastante a balança comercial do Japão na parte econômica. Eles tentaram machucar o Japão na parte do bolso, machucou. Saiu umas matérias falando que teve quedas de turismo e blá blá blá. Só que eles não apontaram a causa diretamente, só que quem mora aqui sabe a causa. E até agora a querida orgulho japonês, a primeira-ministra, ela não se desculpou. Tá aí gritando soberania, soberania. E foi lá pro Brasil gritar soberania junto com o Lula. Aí, talvez, se o Brasil, essa aliança Brasil-Japão, acabar se firmando e a China não gostar, é possível que tenha alguns conflitos aí. Embora que conflitos por alinhamento de país, eu acho bem difícil. Acho que o Brasil ele tem uma fama de ser bem, como é que é? Água, né? Se mistura com qualquer tipo de elemento. Se mistura aí com os Estados Unidos, se mistura aí com China, se mistura com Europa, Rússia. É um país aí neutro com todos. Embora tenhamos um representante aí que está mais para um lado do que para outro. Mas esse aí é um tópico para um outro vídeo. Então, como eu moro aqui no Japão, eu espero que essa parceria aí vá para frente
e que pelo menos o governo do Japão ele aprenda a observar a nacionalidade dos seus imigrantes, porque esse é o grande problema aqui. Quando dá merda com imigração, com estrangeiro, você não tem o estrangeiro de tal nacionalidade, estrangeiro de Y nacionalidade, estrangeiro de Z nacionalidade. Você tem o estrangeiro. Então é todo mundo que se ferra no mesmo barco. Tanto pessoa de primeiro mundo, terceiro mundo, vai todo mundo pro barquinho do estrangeiro se foder junto. E se essa parceria se formar, eu espero que os brasileiros também que moram aqui, obviamente, tenham um pouco mais de tratamento VIP. Posso estar iludido? Provavelmente sim, mas é o que você espera de governos que se preocupam com a nação, ou pelo menos deveriam, né? Mas é interessante você se iludir um pouco, muito provavelmente isso nem aconteça, é apenas uma possível consequência que eu gostaria que ocorresse. Mas eu acho pouco provável que aconteça porque o brasileiro só tá se ferrando aqui, tá se ferrando no próprio Brasil, o povo tá se ferrando em todo lugar, então é só ilusão mesmo, meus caros. Então, esse é um vídeo que eu queria mostrar pra vocês o que o Japão anda fazendo no escurinho, enquanto ele perde e chora aí contra o Brasil na Copa, ele tá no mundo dos negócios, literalmente dando uma mamada no Brasil para ver se eles conseguem o tão famigerado petróleo, porque aqui tá o Deus nos acuda para o governo tentar manter o tatemae, né? Para quem conhece de cultura japonesa, manter aquela forma perfeitinha para a população que está cuidando do preço da gasolina, do petróleo, etc. Então eles estão correndo aí para tentar achar logo um fornecedor para socorrer eles. Caso vocês curtam notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, deem um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!